Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos nós aqui reunidos nesta noite, no dia de hoje, quando estamos agradecendo a Deus por essa época de advento, pela manifestação do Senhor Jesus Cristo que nasceu, que veio a este mundo para nos dar vida e vida em abundância. Falamos hoje pela manhã sobre o profeta Miqueias, que predisse, dentre tantos outros profetas, homens de Deus do Antigo Testamento, predisse a vinda, o advento, a chegada do Messias. E nessa noite eu quero também falar sobre um outro texto que nos traz esse mesmo aviso e essa mesma profecia, nesse texto que está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, e também o versículo 18. Deuteronômio 15, 18, 15 e 18, que vai nos dizer assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. São essas palavras registradas no livro de Deuteronômio. E esse livro é o livro que encerra a lei, a Torá, como diz os hebreus, os judeus. Os livros da lei começam no Gênesis, terminam no livro de Deuteronômio. É chamado de a segunda lei, a lei que foi reapresentada ao povo. O livro encerra um ciclo de narrativas que vem desde o início do Gênesis. E Moisés é apresentado como aquela figura que vai aparecer como o centro dessa narrativa. Ele é a pessoa que centraliza esses relatos. É a pessoa que encerra em si esse ciclo narrativo, chamado de ciclo narrativo do Pentateuco. Ele é o princípio da unidade daquilo que vem sendo falado e daquilo que vem sendo ensinado nesse texto. Pentateuco, Deuteronômio pode ser chamado também de o livro dos discursos, das mensagens que foram pronunciadas. Uma narrativa dos acontecimentos do dia da morte de Moisés, ou seja, no dia 1º do 11º mês do ano 40, depois da saída do Egito. Esse é o dia da morte de Moisés, quando se encerra esse ciclo. Quando se encerra todo esse conjunto de narrativa que nós vamos chamar de Pentateuco, ou os 5 livros da lei. E aqui está esse relato, aqui está essa narrativa, não é? Que liturgicamente, para os hebreus, isso também era o chamado dia da preparação para a Páscoa. Mas o fundamento e a principal notícia aqui é de que Moisés está falando ao povo de algo que vai acontecer muito tempo depois. Moisés disse algumas palavras, ou estas palavras, e
evidentemente que no final alguém vai contar essa história para ele, porque vai narrar o ciclo final, a sua morte, a sua não entrada na terra. Lutero, que foi um homem que estudou mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento, de todo o seu tempo ele dedicou apenas uns 5 anos ao estudo do Novo Testamento, e todo o restante do seu tempo ele se dedicou ao estudo do Antigo Testamento. Ele dedicou muito tempo a estudar esse texto, a estudar o livro de Deuteronômio. Escreveu um comentário de Deuteronômio, onde ele aponta a incapacidade do ofício de Moisés para conduzir o povo à terra prometida, à terra de Israel, ou o reino de Israel. Um reino de justiça e um reino de salvação. Mas essa incapacidade não é uma incapacidade que está centrada de que ele não era capaz disso, mas a função dele, o ministério dele, aquilo para o qual ele havia sido chamado e para o qual ele foi chamado, não era de levar esse povo à terra prometida. Ele é incapaz, pelo seu ministério, ou o ministério que lhe foi dado, de entrar em Canaã. A missão de Moisés é apontar para Cristo. A missão de Moisés é apontar para essa terra prometida. A missão de Moisés é apontar para a salvação, para apontar para o meio pelo qual uma pessoa pode ser salva. Por isso, quando a gente fala de Moisés ou de lei, é como se fossem as palavras sinônimas. Aliás, por exemplo, para os judeus, se tornou uma expressão sinônima. Moisés diz, a gente encontra essa expressão assim no Novo Testamento. Moisés diz significa a lei lá do Antigo Testamento diz assim e assado. Dizer que a lei diz assim, dessa ou daquela maneira, ou dizer que Moisés diz assim, é a mesma coisa. Moisés é o homem que vai se confundir com a lei, vai se confundir com o seu ofício, com a sua missão. É o homem que assume de tal maneira a função que lhe foi dada. Moisés, tu vai tirar e vai mostrar esse povo como é que se sai da escravidão, como é que se sai da miséria, como é que se deixa um tipo de vida e vai para outro tipo de vida. Então, enquanto ele é o homem que representa a lei, ele só é capaz de tirar as pessoas do deserto de Moabe. Ele só é capaz de atravessar Moabe. E deserto de Moabe, ou deserto, representa o quê? Representa a morte. Deserto é lugar de desolação, é lugar de escassez, é lugar em que falta tudo. Morte e perdição é o que se encontra no deserto. Então Moisés, representando a lei, ele faz esse papel de mostrar a situação em que o ser humano se encontra, perdido por conta de seus próprios pecados. Moisés é esse homem que foi separado por Deus para apontar o caminho. É o homem separado por Deus para indicar o caminho. É o homem que Deus diz assim: olha, tu vais com esse povo por um caminho sinuoso, por uma estrada sinuosa, e fez uma estrada no deserto. Deserto não tem estrada, mas Deus faz com que haja uma estrada no deserto, e ele vai percorrendo essa estrada sinuosa com aquela gente perdida, até que leve aquelas pessoas a num estágio no qual ele possa dizer: olha, daqui por diante vocês vão sozinhos, entra na terra
e possui a terra. E o Jordão, nesse caso, representa o quê? A travessia, a mudança de um estado para outro. Representa de que um modo de vida que ficou para trás e um outro que aparece. É aqui que a gente diz assim, quem é Josué? Josué é uma espécie de Cristo, não Moisés. E é uma espécie de Cristo por quê? Porque é aquele que conduz o povo para uma nova vida, uma vida que brota da herança da fé em promessas incondicionais trazidas por Jesus Cristo. Então cabe a Josué essa missão. Quando nós falamos do Pentateuco, ou falamos de Moisés, vemos aqui que a lei não tem o poder para conduzir a pessoa para a vida eterna. Ela é necessária, fundamental, para identificar o povo de Deus. A lei tem essa função. Lutero era um homem que fazia uma clara distinção entre o que é lei e o que é evangelho. Lutero diz assim, existe a lei e existe o evangelho. São duas coisas completamente distintas. No entanto, são duas coisas que andam juntas. O evangelho não pode ser pregado sem a lei. Nem a lei vai suprir aquilo que faz o evangelho. Ou seja, são duas situações que precisam caminhar em conjunto. A lei tem o papel de mostrar quem de fato nós somos. Quem de fato é o ser humano. A lei mostra o estado em que nós nos encontramos. A lei aponta para a perdição por conta do pecado. A lei estabelece a situação. A lei diz assim, olha, a situação é essa. É assim que nós nos encontramos diante de Deus. Ela diz como nós estamos e quais são os efeitos dessa situação ou do pecado na vida do ser humano. Então, ela é importante. A lei nunca foi dada para a salvação de absolutamente ninguém. Ninguém é salvo no cumprimento da lei. Mas a lei mostra o pecado e a morte. É Paulo que vai nos afirmar, eu acho que num texto que eu coloquei aqui, ele diz assim, olha, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A carta aos Gálatas é uma carta que enfatiza muito esse papel da lei. A lei nos servir de aio significa dizer que a lei nos serviu de mordomo. O aio é o mordomo. O aio na expressão grega, é o pedagogo. O aio era pegar a criança e levar para a escola. É tirar a criança de casa e leva para a escola, para ela aprender. O mordomo é aquele que toca a campainha, ele vai à porta, ele abre e tem lá uma visita que não é para ele. Ele pega aquela visita e conduz a visita para aquele com quem ele quer falar, que é o dono da casa. Paulo está dizendo assim, o papel da lei é esse. A lei não nos salva, a lei não nos traz salvação. Ninguém vai ser salvo e dizer assim, eu estou cumprindo os 10 mandamentos, estou cumprindo os preceitos da lei, eu estou cumprindo aquilo que foi estabelecido. A gente não consegue isso.
Mas a lei mostra qual é a situação do ser humano, como nós estamos, qual é a situação do ser humano sob o pecado. Ela mostra o quadro da vida, a situação da vida, e diante do desespero dizer assim, nós estamos perdidos e então só nos resta a morte. Aí a lei nessa hora ela é um mordomo que vai fazer assim, não, mas tem uma solução para isso. Eu vou conduzir você para alguém que resolve essa situação. A lei tem esse papel, que está lá em Moisés, e Paulo enxerga isso de uma maneira muito clara. Ela nos faz essa indicação. Por isso que Lutero diz assim, Deuteronômio 18, versículo 15, é o centro de todo o livro do Deuteronômio. É o núcleo desse livro. Porque aqui está, no meio de toda essa indicação do que é o estado do ser humano, do que é o estado sobre a lei, do que é o estado da morte, aqui está nesse capítulo 18, versículo 15, e também no versículo 18, está essa expressão que diz assim, olha, aqui está claramente uma profecia sobre aquele que haveria de vir, o mestre que vai se levantar um dia, para tirar o ser humano desse estado em que ele se encontra. Por isso os apóstolos citaram tão fortemente essa passagem. Quando você abre o Novo Testamento, quando você olha lá no livro de Atos, no capítulo 3, você vai ver no discurso de Pedro, ele fazendo uma referência a essa mensagem. Ele diz, olha, Moisés falou sobre isso. O Senhor Deus vos suscitará dentre vós e dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Palavras de Moisés. Ou seja, essa profecia, essa palavra antiga, deuteronômica, vai ser lembrada nos primeiros discursos, nos primeiros sermões da igreja primitiva, dizendo, olha, se cumpriu aquela palavra dita por Moisés, lá pelo século 13 a ser. A palavra se cumpre, porque Moisés não ia só simplesmente dizer assim, olha, a situação é essa e estamos tudo perdido, nós estamos sob a lei, então nós estamos sob a morte, sob a condenação eterna. Moisés diz, não, vai vir alguém, vai se levantar uma pessoa, um homem, e esse homem vai trazer uma nova palavra. E veja que Moisés diz isso aqui no capítulo 18, depois dele falar sobre sacerdócio, sobre reino, sobre autoridade e sobre o culto a Deus. É o que a gente encontra antes. Palavra sobre o sacerdócio, sobre o reino, sobre a autoridade e o culto a Deus. E ele está dizendo assim, com essa palavra, mas vai vir um tempo em que vai aparecer, vai se manifestar um outro sacerdócio. Vai chegar um tempo de um outro reino, vai chegar um tempo de outro culto a Deus, vai chegar o tempo de outra palavra, diferente daquilo que nós estamos fazendo. E aí, nesse caso, Moisés, eu estou sendo revogado. A minha missão, ela é cumprida. Quando eu digo assim, olha, chegamos aqui à beira do Jordão, daqui para frente vocês entram na promessa, na terra prometida, aqui terminou meu trabalho. Porque o trabalho de Moisés é esse, de apontar o que é a lei. Mas virá um profeta, que vai falar coisas diferentes. Vai trazer uma palavra final e uma palavra definitiva. Como será esse profeta? Ele trará uma palavra nova, uma palavra que Moisés não tinha ensinado,
Porque aqui Deus promete que Ele colocará palavras em sua boca. Ou seja, esse profeta vai falar diretamente a palavra de Deus. Deus vai falar para o homem, para o ser humano, por meio desse profeta que virá. Aquele profeta falando é Deus falando. Moisés está profetizando isso. Esse que vai vir, vem com a palavra nova. Deus mesmo vai colocar a sua palavra na boca dele. Literalmente. E a gente vê nas manifestações do Novo Testamento, quando Jesus é batizado, por exemplo, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele tem as palavras da vida eterna. Ele traz essa palavra nova, essa palavra diferente, esse cu diferente. Então, quando Moisés diz assim: ouve este que será levantado como eu, ele ensina claramente que sua própria palavra e a palavra desse profeta são palavras diferentes. Porque os ministérios são diferentes. O ministério da lei e o ministério do evangelho ou o ministério da graça. Em segundo lugar, todos os outros profetas que surgiram posteriormente a Moisés, ou na época de Moisés, ou posterior a Moisés, não foram igual a ele em estatura de ministério. Mas esse profeta, ao qual Moisés se refere, ele irá além. Ele irá falar de justiça, de graça e de vida. É uma palavra diferente daquela que Moisés prega. Moisés diz assim: olha, aqui está a vontade de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus. O que Deus quer do ser humano é esse. Aqui estão os mandamentos. Os judeus, na preocupação de cumprir, ou achar que podia cumprir os mandamentos, ou os 10 mandamentos, aí eles foram, por meio dos seus rabinos, dos mestres racídicos, eles foram dizendo: não, esse aqui se transforma mais nesse, esse aqui pode ser interpretado daquela maneira, e foram acrescentando preceitos. No final, esses preceitos se transformaram em 633 preceitos. Ou seja, aquilo que era 10, basicamente, agora já tinha 613. Porque cada um ia dizendo: olha, isso aí significa isso, mais isso, mais isso. Aí eles olhavam para os outros e diziam assim: quem que vai conseguir cumprir isso? E aí criaram até umas distinções entre aqueles que, entre aspas, seriam os cumpridores da lei, e aí a plebe, que esses não podiam cumprir a lei, não tinham condições, não se esforçavam, não praticavam aquilo que era para praticar, mas eles disseram, né, que é dessa maneira, né? Praticar a lei é jejuar, praticar a lei é orar, praticar a lei é ir 3 vezes ao templo a cada dia, às 9, a meio-dia, às 3 da tarde. Praticar a lei é guardar os dias de festas. Praticar a lei é guardar a Páscoa. Praticar a lei é a festa dos tabernáculos, isso e aquilo. Uma série de coisas. E aí Jesus vem com uma palavra nova. Eles disseram assim: eu, porém, vos digo. Eles disseram assim: não matarás. E aí eles diziam assim: não matei ninguém. Aí Jesus diz: pois é, vocês pensam que não mataram, vocês mataram opção de gente. Não é assim. Jesus reinterpreta o que foi dito. Jesus reinterpreta a lei e mostra a incapacidade do ser humano de cumprir essa lei.
A tal ponto que Paulo, no capítulo 7 de Romanos, vai dizer assim: mas afinal de contas, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós estamos perdidos. Esse profeta que vai se levantar, diz Moisés, ele vai apontar todas essas coisas. E ele vai ensinar justiça. Ele vai ensinar graça e vida. Essa é a mensagem central desse profeta que vai se levantar. Assim como Moisés é o mestre do pecado, de falar do pecado, de falar da ira de Deus, falar da morte como consequência do pecado, isso está na lei. Esse profeta vai trazer o Evangelho, essa palavra nova do Evangelho. Essa palavra que cancela o pecado e a ira que Moisés desperta através do seu ministério. Ou seja, aonde abundou o pecado, onde o pecado foi maior, aí vem o novo profeta e vai dizer assim: mas a graça de Deus superabundou aí, no meio dessa imensidão de pecado. É uma mensagem diferente. Moisés, o homem da lei, e ele diz: mas vai vir um profeta com outra palavra. Uma palavra que vai trazer paz, uma palavra que vai trazer descanso. O profeta, instituído como mestre, vai ensinar coisas diferentes, vai ensinar sobre a justiça de Deus, que o Deus é justo, vai ensinar sobre a graça de Deus, vai ensinar sobre a vida e não sobre a morte. Ele vem na autoridade divina, essa autoridade que somente Deus concede. Houve uma sucessão de profetas semelhantes a Moisés na sua função, anunciando essa palavra do Senhor. Mas esse profeta, unicamente ele, é aquele que tem um relacionamento único com Deus, como nenhum outro teve e nenhum outro terá. E essa predição aponta para Jesus de Nazaré, aponta para Jesus Cristo, aponta para aquele que nasceu em Belém, como lemos na mensagem de hoje de manhã. É aquele de que João fala assim no capítulo 3, João diz: olha, a todos nós o Senhor ofereceu e entregou o seu Espírito sob medida, mas aquele que é enviado por Deus, e ele está falando de Jesus Cristo, esse foi concedido a ele Espírito sem medida. Não tem quantidade para ele. Ele é o próprio Deus que vem ao nosso encontro. Ele vem como mensageiro de Deus, com uma palavra diferente de Moisés, estabelecendo esse novo ministério. Aquele que Deus pôs na sua boca a sua palavra. E Jesus nos diz, por meio de João, essas palavras: examine a Escritura. Examine as Escrituras, leia as Escrituras, porque você julga ter nela a vida eterna. E são elas, as Escrituras de Jesus, que testificam de mim. Elas falam de mim desde o início. Elas falam do Senhor Jesus. Se eles crescem de fato, e se eles fossem pessoas que criam em Moisés, eles haveriam de crer também naquele que foi enviado, porque Moisés falou daquele que seria enviado. Jesus está dizendo que aquela gente não conhecia as Escrituras. Então, meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo precisa anunciar a Ele, anunciar a Jesus Cristo. Esse Cristo falado desde os tempos antigos, desde as primeiras promessas narradas nos livros da lei.
Moisés aparece ali mostrando o estado do homem, sua vida distanciada de Deus. Jesus vem para apresentar a solução para esse problema, para sair desse estado de miséria, de pecado, para encher o ser humano do Espírito de Deus, encher esse ser humano de esperança, de fazê-la conhecedora dos ensinamentos para uma vida justa, uma vida cheia da graça, uma vida que seja uma vida abundante. Então a gente olha e pergunta assim, o que falta para nós como igreja de Jesus Cristo? Falta ouvir a voz desse profeta, que nos desafia a colocar em prática esse evangelho da graça, esse evangelho da bênção de Deus, esse evangelho da vida, esse evangelho da justiça. Então a gente deve começar a falar desse evangelho, mas vamos comece com Moisés, comece com a lei. A lei, ela é abolida para nós no sentido espiritual, porque se nós estamos em Cristo, estamos praticando o amor de Deus. Como Jesus disse àqueles fariseus, o maior mandamento é: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ama teu próximo como a ti mesmo. Se a gente praticar essas coisas, nós vamos cumprir a lei. Nós não precisamos de preceitos, não precisamos de mandamentos, porque estamos colocando a palavra de Deus em prática na nossa vida. Então devemos começar com Moisés. Moisés teve o seu ministério, Moisés falou da lei. A gente deve começar a pregar, a falar, mostrando qual é o estado do ser humano. Um teólogo como Paul Tillich, que diz assim, olha, ninguém pode fazer teologia sem falar da situação. Ele fala numa perspectiva mais moderna, mais existencial. Temos que falar da situação do ser humano. Qual é a nossa situação? A primeira coisa para que haja arrependimento é a gente perceber qual o nosso estado. Se a pessoa acha que está muito bem, que ela não precisa de nada, não vai haver mudança nenhuma. Mas quando a gente olha nosso estado e a gente vê que por nós mesmos a gente não consegue nada, que por nós mesmos nós estamos perdidos, e que a situação do ser humano é essa: sem Deus, sem Cristo na vida, nós estamos perdidos. E a lei nos mostra isso, aponta isso. Isso é Moisés. Mas aí a gente entra no evangelho. Esse evangelho da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, desse Deus que vem ao encontro do ser humano em qualquer situação em que ele se encontre e traz a sua palavra abençoadora, palavra de graça, palavra de salvação, palavra de mudança de vida. Cada geração que passa, meus amados, parece que ela é menos cristã do que a geração anterior. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. A geração que nasceu no Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto conheceu a lei de Deus ensinada por Moisés e entrou na terra prometida. Mas a geração que nasceu na terra prometida não conhecia mais a Deus. E por que isso aconteceu? Porque se deixou de falar das coisas de Deus. Deixou de se falar da salvação de Deus. Deixou de falar desse Deus de graça. Os profetas falavam isso, falaram e foram. A voz profética foi sendo amortecida. E Deus, pela sua grande misericórdia, então ele diz, já não estou ouvindo os profetas, mandou o seu próprio filho, para que ele falasse. Então é assim, se a gente não firmasse nessa palavra, convicto de dizer assim, olha, não tem vida fora
dessa palavra de Deus que começa com a lei e termina no Evangelho, começa com Moisés e termina em Jesus Cristo, se nós não nos firmarmos nisso e dizer assim, isso é fundamental, você vai fazer pouco caso disso, não só para a sua vida, como da sua própria família. E aí já não faz mais muita questão de que seu filho, sua filha vá ou não vá à igreja, não faz muita questão se ele está ou não está aprendendo essas coisas. E a geração vai se enfraquecendo. A geração vai ficando cada vez mais fraca. É crentes cada vez menos crentes. E por qualquer coisa desanimados, esfriados na sua fé, porque falta essa convicção. Eu não posso ficar sem essa palavra. Eu não posso ficar sem esse evangelho. Eu não posso ficar sem essa salvação. Paulo diz assim, ai de mim se eu não pregar esse evangelho, sobre mim pesa essa responsabilidade. E aí a gente que não é Paulo, aí diz assim, Paulo dizia isso porque ele era missionário, porque ele era apóstolo, porque ele era não sei o quê. Paulo dizia isso porque era crente, não porque era missionário, era um crente, era alguém que conheceu a Cristo, e dizia assim, eu não posso viver sem essa palavra. Se você tem essa convicção, você vai pegar a sua criancinha de 1 mês, de 2 meses, 3 meses, está nem sabendo, está lá na igreja comigo, porque ela vai aprender essa coisa que eu aprendi. E quando está com 2 anos, começa a entender as coisas, e aí está lá aprendendo a ouvir, cantando um hinozinho, cantando um corinho, e está lá, e a gente está fazendo, sabe o quê? Firmando a nossa geração, firmando os nossos filhos, firmando os nossos descendentes, firmando essa palavra eterna, palavra de vida eterna. Não vamos deixar essa palavra morrer, irmãos. Não vamos deixar que a igreja morra, que a igreja desanime. A gente ouve pregações aqui e ali, a igreja está morrendo, tem uma porção de gente, mas tem uma porção de igreja por aí, pastor, que está cheia, não sei o quê. Não falo da graça de Deus, falo de dinheiro, mas não fala da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Não fique olhando templos cheios. Mas veja onde se prega esse evangelho, que primeiro aponta a desgraça do pecado e da morte por meio da lei, mas mostra a salvação por meio de Jesus Cristo. Que nessa noite, lembrando dessas promessas, lembrando dessa salvação, nós não nos esqueçamos, Jesus Cristo estava predito desde os tempos antigos. E hoje nós estamos aqui iniciando as comemorações do seu nascimento. Que ele de fato, que ele tenha nascido no seu coração e que venha nascer no coração daqueles com os quais também nós estamos convivendo a cada dia. Que ele nos abençoe. Amém.